Hoje eu quero falar com você sobre alguns hábitos desconfortáveis, mas que se você colocar em prática, vão te transformar em uma mulher segura. Não é sobre autoestima, é sobre identidade, porque uma mulher segura, ela não nasce pronta, ela é construída muitas vezes com pequenas decisões diárias que quase ninguém vê, mas todo mundo percebe quando olha para essa mulher. Então, o primeiro hábito que eu quero falar com você é aprenda a receber elogios. Muitas mulheres têm dificuldades em receber elogios. Então, quando alguém falar para você que você está bonita, que você fez um excelente trabalho, que você é uma excelente mãe, aprenda a se alegrar e a aceitar esse elogio. A gente tem mania de dizer, imagina, não é bem assim, justificar aquele elogio. E isso passa uma insegurança, porque passa uma imagem de uma falsa humildade, entende? Então, você precisa aprender a aceitar elogios, a acolher o elogio, a entender que você é sim digna de receber elogios. Então, quando você passa essa imagem de que você aceita esse elogio, a pessoa entende que é algo que não se trata de orgulho, quando você apenas agradece, né? Não se trata de orgulho, se trata de você entender que realmente aquilo faz sentido, né? É uma verdade. Então, aceite o elogio, você não precisa justificar nem acrescentar nada, apenas sorria e agradeça. Muito obrigado é o suficiente, vai com certeza passar para a pessoa que te elogiou essa sensação de segurança. E um outro ponto que é importante também e que muitas mulheres têm muita dificuldade com isso é aprender a dizer não. É muito importante você saber dizer não, porque nem todo convite é de fato algo que mereça o seu sim. Nem toda oportunidade vem de Deus. Nem toda urgência precisa de fato se tornar uma prioridade na sua vida. Então, você precisa entender que dizer não para algumas pessoas e para algumas coisas vai abrir espaço para que você diga sim para aquilo que realmente importa. Às vezes você gasta tempo, você gasta energia com coisas que não precisava. Você só precisava dizer não. E às vezes por insegurança, às vezes por medo de desagradar, você acaba dizendo sim e se desagrada, né? Então, sempre é bom ponderar se o seu sim está beneficiando a outra pessoa em prol do seu próprio benefício. Então, às vezes você diz sim para uma pessoa para algo que vai te prejudicar, que vai roubar o seu tempo sem ser produtivo, sem te fazer bem, né? Às vezes para algo até que vai te fazer mal. Então, aprenda a dizer não. Dizer não não é ser rude, não é ser ignorante, não é maltratar as pessoas, mas é simplesmente impor limites. Dizer não. Aprenda, se desafie a dizer não. É natural com o tempo, né? No começo você vai ficar até desconfortável, talvez, vai ficar pensando, vai ficar chateado, mas depois vira um hábito normal, faz parte da vida, né? E isso passa segurança, você saber definir, saber diferenciar o que é importante, o que não é, o que vale a pena o seu tempo, a sua energia e o que não vale. Então, aprenda a dizer não, tá? Um outro ponto também extremamente importante e que muitas mulheres não dão a devida atenção, cuide da sua aparência, mesmo quando você for ficar em casa. Porque
ainda que ninguém esteja olhando, você, que é a pessoa mais importante, está se vendo. Então, vista-se bem para ficar em casa. Penteie o seu cabelo, tome um banho, passe um perfume legal. Não precisa, quando a gente fala vista-se bem, a gente não está falando para você colocar salto alto, vestido longo, maquiagem pesada. Não, quando a gente fala sobre vestir-se bem em casa, para você colocar uma roupa confortável, mas uma roupa bonita, uma roupa limpa, uma roupa bem cuidada, sem bolinhas, do seu tamanho, do tamanho adequado, uma roupa que você vai olhar no espelho e vai se sentir bem, você tomar banho, você cuidar do seu corpo, porque não significa que você tem que provar alguma coisa para ninguém, significa que você está cuidando do seu corpo, porque cuidar do seu corpo também é uma forma de gratidão a Deus, de você agradecer pelo que Ele te deu, pelo corpo que Ele te deu. Você mora no seu corpo todos os dias, é a sua morada, é o lugar que você está. Então, imagina você passar em frente a um espelho e se ver descabelada, se ver com a roupa cheia de bolinhas, ou rasgada, ou larga. Então, isso vai afetar a sua mente de alguma forma. Então, quando você se olha no espelho, você tá com um conjuntinho bonitinho. Nossa, na internet hoje em dia tá tudo muito fácil. Então, tem milhares de opções para você se vestir bem, com roupas confortáveis, mesmo quando você estiver em casa. Tomar banho, escovar os dentes, passar um batom, passar um protetor solar no seu rosto, pentear o cabelo, isso daí você faz rapidinho, não vai tomar o seu tempo e você vai se olhar no espelho e vai se sentir melhor. Outro ponto importante também é parar de pedir perdão, desculpas por você existir. Então, aprenda que você tem um espaço que precisa ser ocupado também. É um direito seu ocupar esse espaço. Então, tenha opiniões, sim, educadas. Aprenda que é importante você dar a sua opinião. Você não precisa ficar constrangida por dar a sua opinião. Então, ocupe os espaços que você tem sem precisar ficar pedindo desculpas por você existir, sabe? Estabeleça limites. Gentileza é diferente de você ser submissa. Então, assim, tenha gentileza com as pessoas, porque isso é importante, mas imponha limites. Mostre que você tem vontades também, que você tem opinião própria. Isso é importante, isso mostra segurança. Mas não faça isso de maneira aleatória, para ser chata, para ser intransigente. Não, faça isso com base naquilo que você acredita mesmo, com base na verdade. Estude, procure se informar sobre os assuntos para que você possa expor a sua opinião de uma maneira que tenha fundamentos, né? Não só para ser a pessoa do contra, para ser a pessoa, não, mas para ter ali um pensamento crítico mesmo de verdade, ter uma opinião formada sobre os assuntos e expor essa opinião sem receio, sem vergonha, sem medo, tá? Então, um outro ponto também que eu acho que é importante a gente falar quando a gente está tratando esse assunto de segurança, né, de se tornar uma mulher mais segura, é você aprender a fazer coisas sozinhas. Então, ler um bom livro, tomar um café, fazer uma caminhada sem fone de ouvido, sem outras pessoas para se distrair, apenas para você aprender a gostar da sua própria companhia, sabe? Eu sempre falo assim que eu acho que quem não suporta ficar sozinho, quem não suporta a sua própria companhia, dificilmente vai saber fazer boas escolhas e também dificilmente vai ter bons relacionamentos, porque se nem eu gosto de mim, se nem eu gosto da minha própria companhia, por que as outras pessoas vão gostar? Então, aprender a gostar de você é fundamental para que você tenha bons relacionamentos e faça boas escolhas na sua vida. Outro ponto importante é você aprender a ficar em silêncio. A gente tem mania
de querer responder tudo, de querer responder todo mundo, de ter sempre uma resposta na ponta da língua para qualquer coisa, mas a maturidade ela faz com que a gente aprenda que nem toda resposta, ou melhor, nem toda crítica merece uma resposta. Nem toda provocação merece uma explicação, nem toda opinião merece o seu debate. Então você precisa escolher as suas batalhas e escolher com o que você vai gastar a sua energia, porque enquanto você está discutindo algum assunto irrelevante, você está deixando de pensar, de falar, de aprender coisas que realmente são importantes. Então, a maturidade ela ensina que o silêncio ele também comunica e muitas vezes ele comunica muito mais do que palavras. Então aprenda a ficar em silêncio, aprenda. E cumpra as promessas que você faz para você mesma. Se você se prometeu dormir mais cedo, durma. Se você prometeu fazer uma caminhada, faça. Se você prometeu ler um livro, leia esse livro, nem que seja uma página por dia, mas leia. Cumpra as suas promessas. Quando você começa a cumprir aquilo que você promete para você, a sua confiança ela nasce, porque você percebe que pode acreditar na sua própria palavra. Imagina, se você mesma não confia em você, ninguém vai confiar, meu amor. Você precisa ter confiança em você. E para isso você precisa cumprir aquilo que você se promete. Então, tenha isso em mente e coloque isso como uma meta de vida. Cumprir aquilo que você prometeu para você mesma. E pare de se comparar, porque sempre vai ter uma mulher mais bonita, uma mulher mais inteligente, uma mulher mais elegante, uma mulher mais organizada. Sempre vai existir alguém que aos seus olhos vai ser melhor do que você em alguma coisa, mas você precisa entender que Deus, ele te chamou para ser você, não para ser ou para viver a vida de uma outra mulher. Então, você precisa florescer naquele lugar que ele te plantou. Comparação, ela rouba a nossa alegria e ela enfraquece a nossa identidade, sem falar que pode ser uma semente de inveja, que é algo totalmente destrutivo para sua própria vida. Então, pare de se comparar, viva a sua vida, perceba no que você pode melhorar como mulher e invista na sua vida. Gaste energia, tempo, disposição, melhorando a sua vida, sem ficar olhando para a vida das outras pessoas ao seu redor, porque todo mundo mostra aquilo que quer mostrar. Então, assim, às vezes você está comparando a sua realidade com a vida que, né, as partes ali da vida que a outra pessoa quer mostrar, não o que de fato ela vive. Então, pare de se comparar, viva a sua vida, a sua realidade. Tenha opiniões formadas pela verdade. Tenha princípios e tenha valores inegociáveis, sabe? Muitas vezes a gente acaba negociando princípios e valores para agradar outras pessoas, para participar de um determinado grupo, para tentar se encaixar. Isso enfraquece você, enfraquece sua identidade e mostra a sua insegurança. Então, tenha valores, tenha princípios e não negocie, sabe? A pessoa que é fiel naquilo que ela acredita, ela mostra segurança, mesmo se para isso ela tiver que ficar sozinha. Não interessa. Então, se a pessoa está se aproximando de você, quer a sua amizade, mas quer te transformar em outra pessoa, é porque ela não gosta de você, ela não gosta de quem você é, ela gosta da ideia, daquilo que ela está criando sobre você, não de você, de fato. Então, aprenda que é importante você ser você
e você ter os seus princípios, os seus valores inegociáveis, que você não vai mudar para agradar as outras pessoas. E por último, eu quero falar para você que você precisa, se você quiser se tornar uma mulher de fato mais segura, você precisa passar um tempo com Deus antes de passar o tempo nas redes sociais. Então, é importante saber que a primeira voz que a gente escuta assim que a gente acorda molda todo o restante do nosso dia. Então, se você começa o dia se comparando, consumindo comparações, todo o restante do seu dia vai ser de insegurança. Agora, se você acorda ouvindo a palavra de Deus, passará o dia lembrando quem você é. Então, eu quero finalizar esse vídeo te falando que a verdadeira segurança, ela nasce de uma mulher que sabe quem de fato ela é. Então, quando você entende, você tem convicção de que você é amada, de que você é aceita e de que você foi escolhida por Deus e aceita por Deus, todo o resto deixa de importar, porque o que vale é aquilo que você acredita sobre você. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, deixe o seu comentário falando quais dessas atitudes você vai implementar na sua vida e encaminhe também esse vídeo para uma amiga que precisa ouvir sobre esse assunto, precisa aprender a ser mais segura. E curte o canal, segue o canal, porque eu sempre vou trazer vídeos relacionados ao nosso universo feminino e também sobre beleza, sobre virtudes. Então fique por aqui, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo.